Vamos lá, Brasil, Fábio Alvarenga aqui com vocês, do início ao fim, com credibilidade, trazendo agora, gente, a repercussão que acaba de chegar até nós. A fonte está aí na sua tela. O que acontece? Em meio a um clima de crescente tensão institucional, sim, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, liderado pelo presidente Beto Simonetti, tomou uma decisão histórica, você sabia? Desafiou frontalmente a determinação do magistrado Zanin. Por quê? Para que todos os advogados lacrassem seus celulares antes de adentrar o plenário, onde está havendo aí o julgamento. A manobra de Zanin, classificada por Beto Simonetti pela OAB como grave afronta ao livre exercício da advocacia e aos direitos da defesa, abre inclusive, para quem não sabe, um novo capítulo na crise entre o judiciário e a classe jurídica, colocando então em xeque o próprio equilíbrio de poderes que sustenta a república desse país. Beto Simonetti, gente, respaldado pela Diretoria Nacional e pelo Conselheiro Federal, emitiu uma nota urgente oficial na qual ele repudia, sim, a imposição de Zanin como, entre aspas, inconsistente com o Estatuto da Advocacia da Ordem, fecha aspas, e também uma grande reviravolta pode tornar, inclusive, esse julgamento nulo. Por quê? Porque a Ordem, gente, está entendendo agora que os direitos dos réus investigados e julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre uma suposta trama golpista não estão tendo seus direitos resguardados pela lei. Sim, na última sessão da primeira turma, o clima beirou, sim, o insuportável. Os advogados relataram ter vivido momentos de constrangimento ao entregar seus aparelhos amparados apenas por lacres oficiais antes de ingressar na sala de julgamento. Olha só o absurdo. A restrição, justificou Zanin, é o seguinte: garantir o sigilo e a segurança dos atos processuais. Mas qual que é o problema dos advogados que, inclusive, segundo a ordem, usam seus aparelhos para fazerem aí, gente, estudos e leituras sobre, inclusive, as defesas dos réus ali investigados? A controvérsia ganhou contornos ainda mais dramáticos quando Simonetti se reuniu pessoalmente com Zanin em Brasília. A conversa, longe de amenizar o conflito já existente, escancarou, meus irmãos, as divergências. O ministro manteve, sim, irredutível, enquanto a ordem reafirmou que a exigência não constitui condição para o exercício da advocacia nem encontra respaldo legal na lei. Insatisfeitas, então, as lideranças da ordem passaram a orientar os advogados a recusarem a ordem de Zanin, a ordem de Moraes. O que era decidido ali dentro do Supremo Tribunal Federal passou a ser segundo plano. A decisão, sim, desobedecer à instituição e causar grandes precedentes negativos para os investigados foi o que Beto Simonetti alegou haver erros gravíssimos em julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Não por acaso, o histórico de Cristiano Zanin foi colocado em xeque nos bastidores. Nomeado ao STF em 2023, após sua atuação como advogado pessoal, diga-se de passagem, do Lula, Zanin é visto por muitos como um juiz militante sem trajetória na magistratura, cuja ambição de centralizar o controle da sessão teria gerado desconforto até entre colegas mais alinhados às ideologias e decisões do próprio Supremo Tribunal Federal.
Fontes internas relatam que sua presidência na primeira turma tem sido marcada por decisões rígidas, frequentemente contestadas por advogados que se dizem surpreendidos pela falta de diálogo e rigor, sim, exacerbado do que é decidido a respeito das investigações dos réus. E nós aqui estamos todos os dias falando para vocês, trazendo para vocês a importância da independência do Supremo Tribunal Federal. Sim, no requisito aí, entendimento sobre o que é direito ou não dos réus investigados. E isso, gente, bem à luz da verdade, pode mesmo causar precedentes aí irreparáveis sobre o que de fato vem acontecendo nesses julgamentos aí na história política do Brasil. Graças a Deus, a Ordem dos Advogados do Brasil se levanta em defesa da verdade, em defesa da Constituição, batendo de frente realmente com aquilo que não é verdade sobre os bastidores do meio político, para que Zanin então possa voltar a seu devido lugar como ele iniciou quando assumiu a cadeira do Supremo Tribunal Federal e fazer com que os direitos dos investigados sejam respeitados. Em nota divulgada na manhã de hoje, sim, o Conselho Federal e o colegiado da Ordem dos Advogados reiteraram sim que a ordem de lacrar aparelhos viola frontalmente o livre exercício da advocacia e os acessos aos autos jurídicos sobre aquilo que os réus vêm requerendo já há tempos: acesso total às provas, acesso total ao que o Mauro Cid se contradiz em quase todas as suas delações. E isso não pode ficar impune, isso não pode passar desapercebido, uma vez, gente, que as leis precisam prevalecer para todos. Elas não podem passar abatidas como se algo anormal tivesse acontecendo, como se o Supremo Tribunal Federal não tivesse culpa de nada. Pelo contrário, a culpa é grande e a verdade vem à tona e escancara para nós aquilo que o Brasil de fato está requerendo há muito tempo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Fábio Alvarenga, logo eu volto aqui trazendo para vocês novas informações. Gente, uma coisa é certa: em última instância, o desfecho desse confronto poderia colocar em xeque não apenas as regras de procedimento do STF, mas a confiança do cidadão no sistema de justiça. A OAB, por sua vez, deixa claro que não recuará. Prerrogativa não se negocia, se garante. Realizou aí a última nota do despacho envolvendo o comandante-maior da Ordem dos Advogados do Brasil, o Beto Simonetti. E Fábio Alvarenga está aqui atualizando vocês com as últimas notícias direto de Brasília. E a única coisa que eu peço, por gentileza, é o seu comentário, o seu compartilhamento. Vamos espalhar aí a nossa voz para todo o Brasil, porque a verdade ela não pode ficar escondida. No entanto, em Brasília, nas salas reservadas aos bastidores do STF, ministros aliados a Zanin trabalham agora em uma saída diplomática que permita manter segurança sem ferir prerrogativas. Olha só o absurdo do absurdo sendo colocado aqui em decisões dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, e isso nós não vamos tolerar e nós não vamos aceitar. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, um ótimo final de semana e até a próxima notícia, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo permitir.